Imagina que estamos remando uma canoa pelo rio Juruá, até que avistamos um furo, uma entrada por onde vamos aprumar nossa canoa e continuar remando entre algumas árvores alagadas. O rio está tão cheio que chega até a copa de algumas árvores, e a gente consegue navegar por cima delas, se desviando de alguns galhos. Depois de algum tempo remando, a paisagem se abre novamente e a gente chega a um grande lago. A gente está agora em um lago protegido no Médio Juruá. O Juruá é um rio muito extenso, com mais de 3.000 quilômetros e muitas curvas. Essas curvas mudam com o passar dos anos. A paisagem muda constantemente porque a água carrega os sedimentos lá dos Andes, onde ele nasce, e esses sedimentos vão sendo deixados ao longo do curso do rio. Em alguns anos, uma curva do rio pode se desconectar do rio principal e formar um lago. Se você olhar o rio Juruá de cima de um avião ou uma foto feita com um drone, vai perceber esses lagos em forma de ferradura, que marcam onde o rio passava há algum tempo atrás. Esses lagos são um palco do manejo do pirarucu, que a dinâmica entre cheia e seca do rio é fundamental para que esse espetáculo da natureza aconteça. Eu sou Maria Cunha. E eu sou a Clara Machado. Você está escutando o 3º episódio da temporada O Grande Peixe Vermelho, do Vozes do Juruá, o podcast do Instituto Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Nossa, enrolei toda, né, de novo? Vozes do Juruá. Hoje vamos entender o trabalho dos bastidores do manejo do pirarucu. Afinal, como acontece essa atividade que gera renda e protege a floresta? Vamos conhecer agora a voz do Edmar, que é um manejador experiente e vai contar pra gente como é o trabalho dos manejadores ao longo do ano. Meu nome é Edmar Costa de Souza, eu moro na comunidade Novo Horizonte, na Resex do Médio Juruá, no município de Carauari, Amazonas. Sou agricultor e ultimamente estou colaborando com o Instituto Juruá. Trabalho na parte de coordenação e apoio ao manejo de pirarucu das comunidades. Para entender como funciona, a gente precisa ter em mente que o rio Juruá tem um pulso de inundação. O que isso significa? Bem, se você visitar uma comunidade do Juruá em setembro, você vai aportar lá embaixo e provavelmente vai precisar subir um barranco ou dar uma boa caminhada até chegar nas casas. Mas se você for na mesma comunidade em maio, o barco vai parar quase na porta da casa do pessoal. Isso porque o nível da água do rio varia muito entre as estações de cheia e seca. Você pode pisar no chão da floresta na seca e quando for nesse mesmo ponto na cheia, o chão vai estar metros abaixo de sua canoa. Durante a cheia, o rio principal alaga as áreas de floresta em volta, transbordando até atingir os lagos. Então, nesse período, os lagos ficam todos conectados e os peixes nadam livremente de um canto a outro. Conforme vai parando de chover, a água do rio vai baixando e os lagos voltam a ficar isolados do canal principal do rio. Os peixes que estiverem no lago vão ficar presos ali até a próxima cheia. E quem quiser visitar o lago vai precisar dar uma caminhada na floresta, pisando no chão que há alguns meses estava completamente embaixo d'água. Essas são as estações do ano percebidas na Amazônia, a cheia e a seca. Com isso em mente, vamos voltar ao Edmar. Ele lembra que para o trabalho de conservação acontecer, é muito importante que exista uma vigilância durante o ano inteiro, para evitar que os pescadores invadam os lagos para pescar ilegalmente. Uma parte da conservação do pirarucu na região tem que ter a vigilância nos lagos. Então, todas as comunidades que não têm seus lagos próximos da comunidade, que dá para fazer a vigilância da comunidade, tem umas casas de apoio, ou na boca ou dentro do lago, para fazer a vigilância e o monitoramento de todos os seus lagos, de todos os seus territórios. Quando os lagos são longe das comunidades, as famílias se revezam para vigiar a área do lago em casas de madeira, que são construídas na entrada ou dentro do lago mesmo. São as casas de vigilância. Por exemplo, uma semana é uma família,
outra semana é outra família, e assim é feita a vigilância dos lagos. Toda semana é uma família que vigia o lago. Tem comunidade que funciona assim, tem comunidade que já é uma só pessoa de confiança da comunidade que faz aquele trabalho todo durante o ano todo, da vigilância da comunidade. E o revezamento não é só de um lago, não. São vários lagos que recebem esse monitoramento, não é, Edmar? Porque os lagos são divididos em algumas categorias. Lago para manejo, que é o lago de comercialização, o lago de procriação, o lago de manutenção, e assim são divididos esses ambientes. O lago de comercialização é onde acontece a pesca do pirarucu para venda. O de procriação é totalmente protegido para ser um verdadeiro berçário da vida da floresta. O lago de manutenção é aquele onde a gente tira o peixe do dia a dia, do almoço e da janta. E temos ainda os lagos abertos, é onde é liberada a pesca comercial de alguns peixes. A vigilância é feita em geral de todos esses ambientes identificados para a comunidade, porque às vezes há invasores, e aí quando há invasão em qualquer época é ruim para o ambiente. Mas as invasões piores são tanto na cheia como quando está baixando a água. Porque quando está baixando a água, se o peixe sentir muita pressão, ele migra muito, sai para o rio ou vai procurar para outro lago. Então quase todos vigiam o ano todo, mas há uma vigilância assim, mais séria, tanto na subida como na descida da água. Na subida é porque o peixe se torna mais frágil, que é a época que ele está de choca, quando está enchendo. E aí que ele anda assim, querendo chocar, tentando fazer o casalamento. E aí ele fica em água mais rasa e fica mais frágil dos invasores matar. Então, esse trabalho de vigilância das diferentes categorias de lago é feito ao longo do ano todo, garantindo que os ambientes não sejam saqueados, digamos assim. Só a presença dos vigilantes nos lagos já inibe os invasores, que podem vir da cidade ou das comunidades do entorno. E vale lembrar, para uma comunidade se tornar manejadora, é preciso fazer esse trabalho de vigilância por 3 anos consecutivos sem pescar e garantir que os peixes aumentem em quantidade nos lagos. Todo esse processo do manejo é feito de forma muito coletiva. Enquanto as famílias se revezam nos pontos de vigilância, em maio vai começar o planejamento da pesca. O manejo inicia no ano com uma reunião de planejamento do pescado, que a Associação dos Produtores Rurais de Caravaggio, a SPROC, coordena. Então, sempre acontece em maio a reunião do planejamento do pescado. E lá é convidado todos os comunitários que fazem parte do manejo para estar presente, para discutir, dialogar, interagir, para ver quais as melhores ideias para que a gente possa trabalhar o ano do manejo com eficiência. Então, após a reunião de planejamento do pescado, que é discutido, dialogado, as pessoas saem de lá com os encaminhamentos para logo no mês de agosto ser realizado a contagem dos lagos. Então, cada comunidade sai de lá com a sua missão. Essa missão inclui aquele método de contagem de lagos que vimos no episódio passado, criado pela parceria entre ciência e pescadores experientes da região do Médio Solimões. Enquanto o rio está cheio, os lagos ficam conectados. Mas quando a água do rio baixa, os lagos ficam isolados. E é o momento para fazer a pesca do pirarucu que ficou preso ali. Mas antes disso, é importante saber o número de peixes que tem no lago, para não tirar mais do que o necessário. É chegado o momento da contagem. A contagem é o censo populacional de cada lago que a gente faz. No mês de agosto é o mês que é feita a contagem, porque a gente fica esperando a descida da água. Quando tem menos água que a gente inicia a contagem. Os contadores e contadoras chegam no lago e se distribuem pela margem ou em canoas, cada um em um canto, cobrindo toda a área do lago com seus olhares atentos. Depois de distribuir as pessoas, sai um grito de largada. Com esse aviso, o tempo de contagem é iniciado. Todos começam a contar pirarucus ao mesmo tempo, na área do lago que ficou delimitada para cada um. Então a gente largou o primeiro grito, se iniciou uma contagem, e aí no primeiro grito a gente inicia a se contar o que você vê que é bodeco e conta pirarucu aos dois ao mesmo tempo,
que o bodeco é classificado de 1 metro a 1,49 m e o pirarucu é classificado de 1,50 m para cima. E menos de 1 metro a gente não pode contar, porque ele não é um peixe frágil que pode ser comido por outros peixes ou até mesmo pelo pirarucu, próprio pirarucu grande. Só pela boiada que o peixe dá, os contadores atentos percebem o tamanho do peixe e já classificam entre bodeco, pirarucu ou ainda se é pequeno demais para ser considerado. Aí depois de 10 minutos nisso, vem um segundo aviso anunciando que já se passou a metade do tempo da contagem. Então no segundo grito, a gente para de contar o que você vê que é bodeco, que nesse segundo grito está com 10 minutos, e você continua contando o que você vê que passa como pirarucu, que é os grandes. E no terceiro grito, todo mundo está sabendo que já parou aquela contagem, que está com 20 minutos. Então, quando está com 20 minutos, já parou aquela contagem e sai, a canoa vem pegando todas as pessoas e uma pessoa registrando os dados. Quantos bodecos fulano contou? 10. Quantos pirarucu? 8. E aí, cada uma canoa sai pegando as informações das pessoas que estavam contando por cada lado. Será que não corre o risco de 2 pessoas registrarem o mesmo pirarucu? Se a gente tiver com dúvida, a gente se comunica. Ei, fulano, você pegou isso aí? Se eu falar, não, aí eu noto. Porque se a gente não se comunicar com as pessoas que estão do meu lado, ele pode marcar o peixe que eu marquei e uma boiada só, a gente marcar 2 peixes. Eu marcar um e ele marcar outro. Para seguir esse passo a passo direitinho, tem um curso de metodologia de contagem, que nivela todo mundo que for participar da comunidade. Mas para ser um contador certificado, que vai coordenar todo esse processo, aí existe o curso de certificação de contador. Todos os comunitários que trabalham com manejo direto é um contador, porque ele já vê no seu cotidiano das suas atividades culturais como é com pirarucu boia. Então para ser um contador, a gente só trabalha mesmo a questão de metodologia que se pede na legislação para seguir os passo a passo. Mas a questão de boiada, essas coisas, eles têm muita experiência com a questão do pirarucu. E aí a gente passa um curso de metodologia de contagem, que é chamado. E aí esse é o primeiro curso de metodologia. O segundo é o curso de certificação de contador, que é um curso com mais eficiência, que só quem aplica esse curso é o Instituto Mamirauá, que é no município de Tefé. E lá é onde é feita a contagem e arrasto para comprovar tudo que você contou, se tem quantidade mesmo naquele lago. A gente conta os lagos e depois é feita uma arrasta geral, e aí para chegar a mais de 30% do que você contou e do que o arrasto veio. Então se você passar naquela arrasta, ali você é certificado como um contador experiente e possa auxiliar outras pessoas no curso de metodologia de contagem. O Edmar passou nesse teste. É um contador certificado que oferece cursos para formar novos contadores na região do Médio Juruá, compartilhando e multiplicando seu conhecimento. Essa é a etapa da contagem de pirarucu nos lagos. E essa contagem dos lagos é o que embasa a autorização da cota para a pesca. Com o número do total de peixes presentes no Lago do Manejo, é feito um relatório que é enviado para o IBAMA. O IBAMA, então, vai determinar o número de peixes que podem ser pescados. A cota máxima é de 30% do total contado. A cota é autorizada da seguinte maneira: a contagem desse ano é o que vai me dar a cota para me pescar no outro ano, no ano seguinte. A cota desse ano foi a contagem do ano passado. Então sempre vem acontecendo assim. E aí é autorizada a cota do peixe, e aí é uma cota de 30%. Sempre eles autorizam uma cota de 20%, 22% para sempre garantir um estoque de peixe com mais eficiência no lago. Com essa cota, é garantido que os outros 70% de peixes que vão ficar no lago vão reproduzir e aumentar a população do próximo ano. E que os 30% pescados vão gerar uma boa renda para as famílias que fizeram todo esse trabalho durante todo o ano. E aí é mandado um cronograma para a comunidade dizendo que dia o barco está lá, para a comunidade se planejar para ser pescado aquele ambiente. O barco que a gente utiliza aqui na região é o barco da Amaru, da Associação dos Moradores da RDS Wacari.
Aí é abastecido de gelo, então é dado ok, aí a pesca se inicia. Dependendo da quantidade de peixe que a comunidade tenha, passa mais dias. Dependendo também, se for uma quantidade maior, passa mais dia pescando. Se for uma comunidade que tenha pouca quantidade de peixe, passa menos dia. A gente não usa mais o arpão, que é um fator que pode ser contaminante. A gente usa na região só a malhadeira. A gente já traz a ver onde os peixes estão boiando mais e são esticadas as malhadeiras. E deixa lá e os peixes vão se movimentando e vão dando na malhadeira. Quando o peixe bate na caçoeira, a gente vai lá, tenta bater, abate, faz a sangria. Logo depois da sangria é levado direto para o barco, onde o barco tem um padrão de qualidade de higiene e onde é tratado, onde é feito toda a parte de evisceração do peixe. A pesca costuma acontecer nos meses de setembro e outubro, quando o rio está bem seco e os lagos isolados. Então pensa aqui comigo, o barco aportou no rio Juruá e lá fica paradinho, com o gelo, esperando os peixes chegarem. Mas é o auge da seca, o lago está isolado do rio. Então a pesca acontece no lago e o peixe precisa ser levado até o barco, a pé, carregando o peixe nas costas. Lembrando que estamos falando de um peixe que mede mais de 1,5 m e pesa mais de 100 quilos. Imagina o peso de se transportar os peixes um a um até o barco, caminhando do lago até o rio pela floresta. No site e nas redes sociais do Instituto Juruá, você consegue ver algumas imagens dos homens carregando os peixes. É um trabalho árduo. Esse transporte ainda precisa ser aprimorado e algumas comunidades já construíram um trapiche para levar os peixes em triciclos e facilitar esse caminho. Quando o peixe é carregado até o barco, antes de ir para o gelo, ele passa pelas mãos das mulheres da comunidade, que fazem a limpeza desse peixe. Aí a comunidade tem as pessoas que fazem a parte da evisceração. Outro passo muito importante que a gente faz, que é eviscerar o peixe, para o peixe ser bem limpo, para que possa chegar no mercado de uma forma bem boa para consumo. Então a gente tenta seguir todas as orientações da higiene sanitária para que a gente possa ter no mercado um peixe com qualidade. Todo esse processo de pesca é feito à noite. A comunidade vira à noite assim, pescando, carregando peixe, eviscerando, durante todos os dias que a pesca acontecer. Isso porque à noite o pirarucu não enxerga a malhadeira e se enrosca mais nela. Durante o dia, eles ficam mais espertos debaixo d'água e fica mais difícil pegar. É tipo um evento da comunidade assim que está realizando. Quase todos os comunitários da comunidade participam. Homens e mulheres, crianças, pessoas mais velhas e também os professores. Ultimamente os professores estão tendo uma participação junto com os alunos para tentar mostrar para os alunos que é importante as crianças da comunidade ter aquela visão que futuramente aquele trabalho é um trabalho de grande importância tanto para a comunidade como para a região. Depois dos 2 dias de pesca, a comunidade vai ter o seu merecido descanso das noites em claro e o peixe segue viagem para a cidade mais próxima, Carauari. Sempre quem coordenou isso, a parte de venda, foi a SPROC, que conseguia mercado. Agora, ultimamente, desse ano para cá, a SPROC conseguiu instalar um entreposto aqui no município mesmo de Carauari. E aí está negociando já esse peixe direto com as comunidades. Então, depois que a SPROC negocia esse peixe com a comunidade, vai ficar diretamente no entreposto de pescado da SPROC, que é aqui no município de Carauari. A remuneração justa por todo esse trabalho não costuma vir fácil, e a ASPROC, a Associação dos Produtores Rurais de Carauari, sempre esteve à frente nessa busca. A construção de um entreposto de pescado para armazenar o peixe na cidade facilitou essa procura por compradores que remuneram as comunidades manejadoras da melhor forma possível, ainda que esteja longe do ideal. Quando chega esse dinheiro na mão e já tem tido muito trabalho de preservar, de conservar, fazer a vigilância, tem gasto com casa para monitorar. E aí quando vai ter esse retorno, é um retorno que é muito gratificante para todos eles. Eu acho que é uma renda que é muito boa para todas as famílias que manejam. Enquanto isso, lá nos lagos, a quantidade de peixe vai aumentando.
E com essa preservação tanto da comunidade direto como os parceiros, as instituições governamentais e de base comunitária dão esse apoio para as comunidades em caso de vigilância, em combustível, em comunicação, força para segurar essa questão da conservação dos lagos. E com isso a quantidade de peixe populacional de peixe só vem aumentando, porque há esse trabalho de ponta a ponta, cada qual tendo seu compromisso de contribuir, e aí também os peixes do meio ambiente também vem dando sua contribuição de fazer essa população de pirarucu a cada vez mais vir crescendo. Lembrando como esse trabalho nasceu e o tanto que ele cresceu, o Edmar se sente orgulhoso. O projeto piloto de manejo aqui na nossa região foi desenvolvido na minha comunidade, a comunidade São Raimundo. Esse trabalho foi um trabalho que veio de muito tempo, de uma gestora da Resex, trouxe esse trabalho para a região. Sim, foi um desafio muito grande, mas ela é uma guerreira, o nome dela é Rose Batista. Fez esse trabalho experimental na comunidade São Raimundo. Aí, como ela já conhecia a região lá de Mamirauá, que o trabalho deu certo lá. Aí, junto com ela, trouxe a proposta para a região e as comunidades aceitaram, algumas comunidades. Foi um gargalo, assim, primeiramente. Mas aí as comunidades, junto com as outras organizações, as organizações de base comunitária, a SPROC e as outras demais, pegaram essa causa e tentaram expandir e fazer com que gerasse mais uma fonte de renda para as comunidades. E assim, no início foi sacrificoso, muitas pessoas não entendiam de uma forma muito boa, mas aí esse trabalho foi só aprimorando, tanto pelos comunitários aceitando, como as instituições também ajudando no apoiando da melhor maneira que pudesse. E aí esse trabalho se evoluiu na região. E hoje está todo mundo querendo conservar, já trouxeram a colônia de pescador agora. Também já tem manejadores da colônia do pescador municipal fazendo também esse trabalho de conservação. Então esse trabalho é muito orgulhante tanto para a região como para a gente que trabalha com isso, ver as pessoas trabalhando com entusiasmo, com felicidade. E quando ver as pessoas dando um retorno para as pessoas que estão manejando diretamente na ponta, se sentindo feliz, que vai ter uma remuneração por aquele trabalho, aquele esforço. A gente se sente muito orgulhoso por esse trabalho que a gente desenvolve junto tanto a instituição, organizações como com os comunitários. É um trabalho que é feito aqui na região, que é exemplar para a região, e eu me sinto muito feliz de trabalhar com essa questão de conservar, de preservação do meio ambiente. É lindo ver as pessoas felizes, com autoestima, com sonhos, pensando no melhor para si e para o mundo, né? O trabalho do manejo não é simples, mas é desempenhado com muito propósito, muito envolvimento. E isso transparece na conversa com o Edmar. O futuro da Amazônia é muito discutido nos noticiários, sempre com muita preocupação. O medo dela se tornar um grande deserto, os desmatamentos da região afetando o regime de chuvas por todo o continente, e é mesmo de se preocupar. Os efeitos da crise climática que a gente enfrenta são sentidos aqui na região do Médio Juruá também. A cheia e a seca do rio deixaram de ser previsíveis, e esse trabalho de conservação que a gente faz aqui colabora para a preservação do clima em todo o planeta e deve ser expandido como um modelo, levando o mundo a entender que debaixo da copa das árvores também vivem pessoas. O futuro do manejo, na minha opinião, para a Amazônia é um trabalho que pode segurar o equilíbrio do meio ambiente, que hoje a gente sente aqui até na nossa própria região um desequilíbrio muito grande tanto temperatura como o desequilíbrio aquático do nosso rio. Antes, com nossas pessoas mais velhas da comunidade antiga, a gente poderia ter uma visão assim do que seria o ano, se ia ser um ano de cheia, um ano de seca, se já tinha uma noção de quando a água ia chegar, de quando a água ia baixar. Agora a gente está totalmente desequilibrado com esse desequilíbrio ambiental, a gente não tem mais muito essa visão.
mas e a conservação do meio ambiente é um passo muito importante para que a Amazônia possa sempre segurar a sustentabilidade da floresta. Sem dúvida, Edmar. A gente te agradece muito pela conversa. Foi muito legal escutar sua experiência e entender melhor como o manejo funciona na prática. Apesar de ser um trabalho cansativo para a comunidade, o retorno é incrível, e não só financeiramente, mas também traz a leveza de que qualquer trabalho pensado para a sustentabilidade da Amazônia vale muito a pena. A entrevista foi feita pelo jornalista Bernardo Oliveira, que foi voluntário no Instituto Juruá e encontrou Edmar em Carauari. Muito obrigada, Bernardo. O roteiro desse episódio foi escrito pela Clara Machado com a minha colaboração. A Clara e eu, Maria Cunha, também narramos. A edição é do Luan Alencar. Você pode nos apoiar em institutojuruá.org.br e não deixe de seguir o @Instituto Juruá nas redes sociais. Lá você encontra fotos de todas essas etapas do manejo do pirarucu. E lembre-se, o grande peixe vermelho não é só um peixe. É um peixe que ajuda a remar a canoa da sustentabilidade das nossas águas e das nossas florestas. Nos vemos no próximo episódio com mais vozes do Juruá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá.